Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Cristo exige de nós abandonarmos as cargas. Nós precisamos colocar na nossa mente e colocar no nosso coração que a vida, para que nós tenhamos o sucesso pretendido, ela nos exigirá renúncias. E Jesus disse assim: poucos são. Saúde o povo de Deus com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por gentileza, abram comigo o Evangelho escrito por Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, que também é Deus, capítulo 7, no verso 13, e também peço que você acompanhe, logo depois de abrir no Evangelho escrito por Mateus, você também, por gentileza, abra na Epístola Apostólica aos Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Graças damos a Ti, Senhor, por este momento precioso, maravilhoso. Glorificado e exaltado seja o Senhor que fez todas as coisas, os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Graças Te damos. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. E depois vamos meditar também na Epístola Apostólica aos Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao 3. Hebreus está lá para o finalzinho da Bíblia. Você tem Apocalipse, você volta um pouquinho, você tem as epístolas, você tem Judas, você tem João, você tem Pedro, você tem Tiago e você tem Hebreus. Todos encontraram? Tem mais algum irmão procurando? Graças Te damos, nosso Rei. Mateus 7, 13 e 14 e Hebreus 12, 1, 2 e 3. Queridos, vamos à leitura da palavra. Diz assim a palavra do Papai do Céu: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, verso 14, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são aqueles que a encontram. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, nós também, cercados como estamos de uma tão grande nuvem de testemunhas, despojemo-nos de toda a carga e o pecado que de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé,
o qual, esperando o gozo que lhe havia ou que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à mão direita do trono de Deus. O verso 3 diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tal hostilidade por parte dos pecadores contra si, para que não enfraqueçais, relaxando em vosso ânimo. Amém, queridos? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, nós exaltamos o seu nome, nós magnificamos a sua presença, Senhor. Nós estamos alegres nessa noite, porque nessa transição da tarde para a noite, porque o Senhor falou conosco ao longo deste dia, porque o Senhor tem aberto os nossos corações e as nossas mentes. O Senhor tem aberto os olhos do nosso entendimento, da nossa alma, para que nós possamos enxergar, para que nós possamos compreender a Tua palavra, para que nós possamos, Senhor Jesus, perceber o mundo espiritual, para que nós possamos contemplar as guerras, as batalhas que acontecem no mundo invisível, para que aquilo que é visível não aconteça. Nós te damos graças e glórias, porque a todos aqueles que aqui já estão, todos aqueles que ainda hão de chegar, Senhor Jesus, o Senhor deu a eles a possibilidade e a grande oportunidade de estar aqui neste final de tarde, início de noite, para juntos como igreja, para que pudéssemos entregar a Ti aquilo que lhe pertence. Senhor Jesus, aqueles que porventura estão em algum lugar, que estão desanimados, que estão entristecidos, que têm sido fracos, aqueles que não têm a força necessária em Ti para superar as dificuldades, nós Te pedimos, nosso amigo Espírito Santo, que o Senhor vá de encontro ao coração e à mente deles, para que eles se desloquem do lugar aonde eles estão, para que eles possam chegar aqui nesta noite, Senhor Jesus, e possam compartilhar deste momento maravilhoso, para que eles possam compartilhar desta comunhão maravilhosa, desta comunhão gloriosa, deste momento especial. Nós sabemos, Senhor Jesus, que são em dias de culto, que são os dias mais especiais que o Senhor opera, mas é necessário que nós nos esforcemos, é necessário que nós busquemos, é necessário que nós nos levantemos, é necessário que nós nos imposturemos, é necessário que nós ergamos a nossa cabeça, é necessário que nós olhemos para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo disse: considerai, pois, aquele que por causa do grande gozo, por causa da grande promessa, por causa da grande alegria, por causa do grande regozijo, suportou a cruz, suportou as afrontas, suportou as blasfêmias, suportou, Senhor, as chacotas, as dificuldades, as agruras, as dores, os flagelos, as angústias, para que hoje nós pudéssemos estar aqui na Tua presença. Nós Te bendizemos, Senhor Jesus. Nós Te glorificamos, nosso Rei Jesus. Nós Te agradecemos por este momento. Nós Te bendizemos por esta oportunidade que muitos não estão tendo. Muitos partiram neste dia. Muitos perderam o fôlego de suas vidas neste dia. Muitos estão em um leito de hospital. Muitos estão sofrendo. Muitos estão neste momento tentando negociar contigo. Senhor Jesus, me cura, que eu vou Te adorar. Senhor, e o Senhor nos permitiu
estar aqui com saúde. As dificuldades existem, nós sabemos, mas hoje o Senhor nos permitiu ter vitória, porque o Senhor nos permitiu chegar a este lugar, nos permitiu vencer as dificuldades, nos permitiu vencer o maligno, nos permitiu vencer as astutas ciladas, nos permitiu rompermos os grilhões e as cadeias, cortarmos os laços e chegarmos aqui. Fala conosco nessa noite, de maneira poderosa. Fala aos nossos corações. Abre o nosso entendimento para que nós possamos ver. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus, neste momento, não para a glória dos homens, mas para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Tua é a glória, tua é a honra, e teu é o poder pelos séculos dos séculos. E é a ti, Senhor Jesus, que nós estamos aqui nesta noite prestando culto. Nós te agradecemos por esta oportunidade. E aqueles que creem na palavra aplaudem ao Senhor Jesus Cristo. Com alegria, com coragem, com ânimo, com força. Aplaudam ao Senhor Jesus Cristo, como se isto dependesse da sua vida. Meu Deus, maravilhoso é o teu nome, Senhor Jesus. Graças nós te damos, podeis assentar. Meu Deus. Nós bendizemos a ti, Senhor Jesus. Queridos, nós estamos neste dia de hoje, um dia maravilhoso, um dia muito especial. Nesta madrugada, eu recebi uma mensagem de um amigo, literalmente pela madrugada, às 3 horas da manhã, chorando, dizendo: pastor, a minha mãe partiu. Mas nós damos graças e glórias ao Senhor, porque ela partiu salva. Porque através da vida dele, que um dia abriu o seu coração, abriu a sua mente, abriu o seu entendimento, a salvação começou a entrar na sua casa, começou a acessar a sua casa, começou a alcançar a sua família. E a mãe deste nosso amigo partiu durante um momento de louvor. Tem crente aqui dentro? Ela partiu durante um momento de louvor. E ela foi estar com a igreja triunfante. E para se reunir a esta igreja triunfante, Cristo exige de nós. Cristo exige de nós renúncia. Cristo exige de nós abandonarmos o pecado. Cristo exige de nós abandonarmos as cargas. E é como o texto que nós acabamos de meditar diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E porque estreita é a porta, observe que é uma porta diferente da do versículo anterior. É diferente. A do versículo anterior, a porta é larga. A do versículo agora que nós estamos falando, a porta é estreita. O caminho do versículo anterior é largo. O caminho que nós estamos falando deste versículo agora é estreito. E o texto diz: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E Jesus disse assim: e poucos são os que entram por ela. Mateus 7, 13 e 14.
E quando nós avançamos lá para o outro texto que nós meditamos, em Hebreus 12:1, o apóstolo Paulo, novamente inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: portanto nós também, que cercado como estamos de uma tão grande nuvem de testemunhas. Diz assim para o seu irmão: meu irmão, você pensa que ninguém te vê? Deixa eu dizer um negócio para você. Mesmo quando você está sozinho, existem uma grande nuvem de testemunha só passando pano em você. Portanto, nós, cercado como estamos de uma tão grande nuvem de testemunhas, despojemo-nos de toda a carga, novamente, de toda a carga, e do pecado que de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, fixando os olhos. Houve uma proposta de Cristo para você, houve uma proposta de Cristo para mim, houve uma proposta de Cristo para nós, há uma proposta de Cristo para todos aqueles que estão aí do outro lado nos acompanhando na plataforma. Há uma proposta de Cristo para todos aqueles que não estão agora, mas que em algum momento vão ter acesso a este conteúdo. Há uma proposta de Cristo para você. E o texto diz: corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, esperando o gozo, quem esperava Cristo? O gozo que lhe estava proposto, porque ele sabia, há uma promessa, há um gozo, há uma alegria, há uma recompensa. Então o apóstolo Paulo disse: e fixando os olhos em Jesus, quem? O autor e consumador da fé, o qual, esperando o gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à mão direita do trono de Deus. Aí no verso 3, o apóstolo Paulo, novamente inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: considerai isto. Considerai, pois, aquele que suportou tal hostilidade por parte dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, relaxando em vosso ânimo. O apóstolo Paulo está fazendo menção da necessidade que nós temos de considerar, todas as vezes que estivermos em alguma circunstância, não importa qual seja ela, o apóstolo Paulo diz: considerai aquele, quem? Cristo, que suportando todas as afrontas, suportando a cruz, deu a mim e a você a oportunidade de estarmos na sua presença e de também recebermos um grande gozo, um grande galardão, e termos parte nesta grande promessa, que é a promessa de salvação das nossas vidas. Você pode até dizer para mim assim: eu tenho dificuldade de acreditar nessa história de salvação, mas uma coisa eu tenho certeza, você não duvida da morte. E eu vou dizer um negócio para você: depois dela existe algo. Depois dela existe um destino. E este destino é o resultado daquilo que nós plantamos. Eu não vou muito distante. A sua vida hoje é o resultado de tudo que você fez lá atrás. A sua vida hoje, novamente, é o resultado de tudo aquilo que você fez lá atrás. Tudo na nossa vida é um grande investimento. Pode ser que nós investamos para aquilo que vai ser um problema,
ou pode ser que nós investamos para aquilo que vai ser uma grande bênção na nossa caminhada. Eu lembro, ainda hoje eu falava sobre isso no café da manhã, sentado à mesa com o meu filho, com a minha esposa e com a minha filha. Nós conversávamos a respeito de aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Existem coisas que passam e não voltam. O passado não pode ser mudado, querido. Mas o futuro pode ser trabalhado para que ele seja um futuro de acordo com aquilo que Deus deseja para você. Aquilo que você fez lá atrás acabou, já foi. Você não tem como voltar lá e mudar. O máximo que você consegue hoje em relação ao passado são as colheitas daquilo que você fez. Isso é o máximo que você consegue. Mudar você não consegue. Então, quando nós chegamos diante de um texto como esse, aonde o próprio Cristo diz assim: entrai pela porta estreita, nós precisamos colocar na nossa mente e colocar no nosso coração que a vida, para que nós tenhamos o sucesso pretendido, ela nos exigirá renúncias, ela nos exigirá esforços. Para que você entenda melhor, toda a Bíblia, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, o tema central é Cristo. De Gênesis a Apocalipse, o tema central é Cristo. Por exemplo, quando você chega no livro de Gênesis, você tem Cristo apresentado como um tema central, a árvore da vida, a semente da mulher. Você tem Cristo apresentado como o temor de Isaac, como filho da mão direita, como leão da tribo de Judá. Você tem Cristo apresentado de diversas maneiras, como a estrela da manhã. Você tem Cristo apresentado de diversas maneiras em toda a Bíblia. E quando você vai passeando por cada livro, você tem Cristo sendo mostrado de uma maneira ou de várias maneiras, para que você possa entender que o grande objetivo das Escrituras é apontar para Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá na Epístola Apostólica aos Hebreus: olha, nós devemos olhar para aquele que é o autor e o consumador da fé. E quando nós chegamos diante do Evangelho de Mateus, nós também temos Cristo como tema central, nos mostrando que Cristo é o rei dos judeus, que ele é maior que o templo, que ele é maior que o altar, que ele é maior que Salomão, que ele é o poderoso que na morte ressuscita e abre os túmulos, que ele é aquele que depois de morto, ele também retorna para nos mostrar o caminho da sua casa. Ele também, em Mateus, é aquele que chama a mim e a você a fazer discípulos, dizendo: ide, portanto, por todo o mundo e fazei discípulos em todas as nações. Este é o Jesus que nos determina coisas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Lá no seu trabalho, se o seu chefe falar para que você faça algo e você desejar ou determinar que você não vai fazer, quais serão os resultados? Justa causa. Justa causa. Se o teu chefe for muito bom, de coração, digamos assim, ele vai te dar uma advertência, depois ele vai te dar a segunda, depois ele vai te dar a terceira, e na terceira já é o caminho do feio. Se o seu chefe fosse eu já te dava logo na primeira, porque esse é o meu perfil. Mas existem chefes que protelam muito mais. Então o que eu quero mostrar para você com essa questão é o seguinte: é que da mesma forma que lá no seu ambiente de responsabilidade, se você não a cumprir, você recebe sanções, na presença de Cristo não é diferente. Ele nos diz para que nós nos coloquemos e nos posicionemos quanto à nossa forma de viver. E para além disso, ele ainda diz mais, que a questão não é simplesmente o pecado, irmã Jair, mas existem problemas na vida do homem que estão relacionados às cargas que ele carrega.
Muitas vezes o pecado não é um homem desejar uma mulher, ou a mulher desejar um homem. Muitas vezes o pecado está muito antes. Muitas vezes, melhor dizendo, o problema vem antes, que é a carga. Porque muitas vezes nós até não fazemos isso, mas damos determinadas confianças para conversas que nem deveriam existir. E a Bíblia chama isso de cargas que nós carregamos e precisamos jogar. Essa história de escolha, essa história de caminho, ela é uma história antiga. Quando Jesus nos apresenta, vem comigo aqui para o capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Deixa eu lhe mostrar uma coisa. No capítulo 1, você tem a genealogia de Cristo. E na genealogia de Cristo, aparece o nome de uma mulher, e o nome desta mulher é Raabe. A Bíblia fala que ela, por ter tomado uma decisão de mudança na sua vida, ela teve o privilégio, ela e a sua família, de serem salvas. E para além disso, ela teve o privilégio e a oportunidade de casar com um príncipe em Israel. E o nome deste homem era Salmão. E a Bíblia fala, diaconisa Rose, que desta união de uma mulher que era totalmente desprezada e improvável, mas uma mulher que decidiu por servir a Deus, que decidiu pelos preceitos, pelos estatutos e pelos juízos que vêm de Deus, ela teve a sua vida transformada, ela teve a sua vida mudada. Ela teve na sua vida um grande up que jamais ela teria se não fosse na presença de Deus. Ela se une a um grande príncipe, uma mulher que vivia da forma como ela vivia, ter a oportunidade de ser salva e ter a oportunidade de casar com um príncipe. Queridos, que coisa maravilhosa. Eu não sei se você sabe, mas essa mulher era uma das prostitutas mais conhecidas da época. Mas foi uma mulher que escondeu os espias na cidade. Foi uma mulher que teve visão, que abriu o seu coração para aquele projeto que Deus tinha para a nação de Israel. E foi uma mulher que decidiu abençoar o povo. Você lembra que Deus disse a Abraão: eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Quando aquela mulher abre as portas e esconde 2 espias na casa dela, evitando com que aqueles homens fossem reconhecidos pelo povo daquela cidade e até mesmo fossem mortos, ela estava de alguma maneira abençoando o povo de Deus. E por ela ter abençoado o povo de Deus, ela recebeu a oportunidade de continuar viva quando o exército invadiu a cidade. Ela, além de ter continuado viva, junto com a sua família, foi salva, recebeu uma grande oportunidade de fazer parte do povo de Deus. E além disso, irmã Patrícia, mesmo em conformidade com a vida que ela vivia, mas agora ela havia abandonado aquele comportamento. Deus deu a ela a oportunidade de se casar com um príncipe. Príncipe. Então, a questão não é aquilo que você praticou. Aquilo que você praticou já está praticado. Aquilo que aconteceu já está acontecido. A questão é daqui para frente como será. O que nós faremos? Como nós nos comportaremos? O que nós pensaremos? Quais serão as nossas atitudes? Quais serão as nossas condutas daqui para frente? Não importa o passado, o que Deus tem para a sua vida são grandes oportunidades. Mas assim como essa mulher chamada Raabe, que abriu mão daquilo que ela vivia, você também precisa abrir mão de coisas que eventualmente você esteja vivendo, para que você tenha o direito de herdar como ela teve o direito de herdar. No capítulo 1 do Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, nós temos esse caso que eu acabei de contar para você, que fala sobre a genealogia de Jesus. Nós temos ainda no capítulo 1, o texto dizendo assim: ora, isso é para você entender o Evangelho de Mateus, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria sua mãe, foi assim como, aí o autor explica, o escritor, melhor dizendo, estando Maria sua mãe, mãe de quem? De Jesus, desposada com José, e o texto diz, antes de se juntarem em bodas,
achou-se grávida pela virtude do Espírito Santo. Então nós entendemos aqui que a igreja de Cristo não é noiva. A igreja de Cristo é esposa. Ah, pastor, mas eu sempre ouvi isso. Bom, o que você sempre ouviu eu não sei, eu sei o que você está ouvindo agora. O texto diz, e antes de se juntarem em bodas, antes do ajuntamento em bodas naquela cultura, o casamento já tinha acontecido. Porque as bodas nada mais eram, o irmã Patrícia, do que a festa de algo que já havia acontecido. Então, o texto diz, antes de se juntarem em bodas, aí ele continua dizendo o seguinte, e como José, seu esposo, era justo e não queria desonrá-la publicamente, por quê? Porque José tinha em mente de que alguma coisa havia acontecido de forma estranha, como que agora a esposa dele estava grávida se ele não tinha tido relacionamento com ela. O texto diz, José sendo justo, não querendo desonrar publicamente a sua mulher, intentou repudiá-la em segredo. Ora, para que um homem repudiasse a sua mulher, evangelista Francisco, para que houvesse repúdio, ele já precisaria estar casado. Para que houvesse repúdio, ele precisaria já estar casado. E o texto diz, e enquanto ele projetava isto, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria. E o texto diz, tua mulher, por quê? Porque ela já era casada, tua mulher, pois o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Então você tem essa questão de Raabe, você tem essa questão de a igreja, que é aquilo que nós estamos aguardando. Nós estamos aguardando a grande festa. E se nós estamos aguardando a grande festa, e se nós estamos aguardando as bodas, se nós estamos aguardando aquilo que Cristo preparou, que será um grande evento, então, na verdade, nós não estamos em condição de noiva, nós já estamos na condição de esposa. Porque a festa é só a celebração de algo que já havia acontecido. Cristo está preparando a casa. Porque era isso que o esposo fazia depois de casado, preparava a casa, para que depois que a casa estivesse preparada, ele pudesse receber a esposa em casa para as bodas do casamento. As bodas do casamento que já havia acontecido. Então, quando você vai caminhando pelo Evangelho de Mateus, você vê a história de Raabe, você vê o Evangelho mostrando que nós, igreja, somos esposa. Você vê no Evangelho de Mateus, capítulo 2, a forma como o anjo aparece para José, para mostrar para ele aquilo que ele precisa fazer, para fugir da morte que Herodes estava planejando para que Cristo não crescesse e a promessa não se cumprisse, como por exemplo diz assim o texto, e ao entrarem na casa viram um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abriram seus tesouros e lhe ofertando tributos, ouro, incenso e mirra, e sendo advertidos por revelação divina em sonhos, para que não voltassem a Herodes, e está falando lá sobre aqueles 3 reis, regressaram à sua terra por outro caminho. E depois que eles partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Existem coisas na nossa caminhada, diaconisa Rose, que o anjo do Senhor, que a revelação do Senhor, ela vem para nos dizer aquilo que nós temos que fazer. Mas existe a outra parte, que é aquilo que nos cabe. A revelação vem, a palavra vem, a orientação vem, o conselho vem, a pregação vem, mas nós precisamos nos levantar e obedecer. Ah, Deus revelou para mim. Revelou? E o que você está fazendo para que a revelação seja algo real? O anjo disse, sai daqui e foge, porque senão Herodes vai tomar o menino para matá-lo. Ora, havia promessas, e muitas promessas, desde Gênesis. Mas, por mais que haja promessa na minha e na sua vida, eu e você somos tão responsáveis quanto para que essas promessas aconteçam. José teve que se levantar e tirar Maria e o menino daquele lugar, para que o menino não fosse morto.
E a pergunta que eu faço a você: o que é que você está precisando fazer para que não haja morte espiritual? O que é que eu e você estamos precisando fazer para que não haja, inclusive, morte biológica? Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos nos levantar. Nós estamos ouvindo a palavra e precisamos pegar a palavra, tomar a palavra e fazer alguma coisa que esteja em direção com aquilo que a palavra está dizendo para mim e para você. No Evangelho de Mateus, você observe essas questões. Você também tem no capítulo 3 o aparecimento de João o Batista, dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Você também tem João o Batista no versículo 11 do capítulo 3, falando sobre os tipos de batismo. No capítulo 4 do mesmo Evangelho de Mateus, você tem Jesus sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Quando você chega no capítulo 5, você tem o contrato do casamento, que são as bem-aventuranças. Está dando a microfonia. Você tem no capítulo 5 as bem-aventuranças, que é o contrato do casamento entre Cristo e a igreja. Quando você chega no capítulo 6, você tem Jesus nos orientando: olha, quando orares, orareis assim. E quando ele nos ensina que nós devemos dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele não está dizendo que nós temos que ser pessoas que trabalham por pão. Ele está dizendo que nós precisamos ter um entendimento de que o nosso provedor é Ele, Cristo. E quando nós chegamos no capítulo 7, Jesus traz uma diversidade de outras orientações. E quando nós chegamos no verso 13 do mesmo 7, ele então diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por esta porta, muitos são os que andam por este caminho. E estreita é a porta e apertada é o caminho que leva à vida. E são poucos aqueles que a encontram. Por que Jesus está dizendo que são poucos, evangelista Francisco? Por que são poucos? Por que são poucos que encontram a porta? Quando Jesus disse isso, Jesus não estava falando nada de novo. Porque esse conceito de escolhas, irmão William, já era um conceito muito antigo. Então não era uma coisa nova que Jesus estava falando. E muitas vezes aquilo que o pastor está falando, irmão Silas, não é uma coisa nova, mas é algo que precisa ser dito novamente, porque caiu no esquecimento. É algo que precisa ser reavivado, e Jesus estava falando isso. Olha, a porta é larga, o caminho é largo, e muitos são os que vão por aí, mas entrai pela porta estreita, e andai pelo caminho estreito. E quando Jesus estava dizendo isso, pastora Laura, Jesus estava se referindo a uma condição daquela época. Deixa eu explicar para você. No mundo antigo, nos reinos antigos, era muito comum que os reis e os exércitos utilizassem algumas estratégias para protegerem as cidades fortificadas. Era muito comum isso. Era uma estratégia, uma das estratégias militares consistia em confeccionar portões gigantes, Diaconisa Rosa. Portões que eram verdadeiras obras de artes, portões gigantescos que poderiam medir de 4 a 6 metros de largura e de 6 a 12 metros de altura. Você imagina o que é um portão, por exemplo, com 6 metros de largura e 12 metros de altura? É mais ou menos um prédio de talvez uns 4 andares, ou até mais. Eram portões gigantescos. Eram portões que comumente eram feitos de madeira, evangelista Francisco. E essas madeiras, eu não sei por que cargas d'água elas tinham o nome de carvalho. Porque o carvalho ele tem algumas características, evangelista Francisco. Ele é muito denso. Ele não é uma madeira que sofre por qualquer coisa. E era por isso que os reinos daquela época valiam-se e utilizavam-se dessa madeira. Era uma madeira muito resistente.
Mas apesar de ser muito resistente, ela também era uma madeira de fácil trabalho. Era uma madeira que apresentava muita beleza. Era uma madeira que na hora de fazer os encaixes, eles aconteciam de forma perfeita. Mas também era uma madeira que suportava muito o impacto sem que fosse destruída. Era uma madeira que suportava as intempéries do tempo. Era uma madeira que suportava as ações dos fungos. Era uma madeira de verdade diferenciada. E os reis daquela época, além de utilizarem essas madeiras, eles também revestiam esses portões ou com ferro ou com bronze. E aí eu quero dizer para você algo muito interessante para que você entenda o que Jesus está falando para o povo daquela época. O que Jesus está dizendo para os discípulos que estavam ali presentes, ouvindo, para aqueles que estavam ali recebendo a mensagem. Jesus está diante de um cenário como esse que eu acabei de falar para você. E todas as vezes, a Bíblia fala que quando esses portões estavam postos ali naquelas cidades, você tinha soldados embaixo e você tinha soldados que ficavam na parte de cima, um lugar chamado de torre de vigia. E sabe o que acontecia, diaconisa Rose? Os soldados que estavam na parte de cima, quando o dia ia caindo e quando o sol ia se pondo, aqueles que estavam lá na torre de vigia, eles conseguiam perceber ao longe que o sol já tocava o horizonte. Então eles avisavam os soldados que estavam embaixo que eles deveriam fechar os portões, porque eles já estavam diante de um momento chamado de pôr do sol. E quando isso acontecia, era muito comum, minha irmã Jaine, que viajantes que quisessem acessar a cidade, isso eu estou falando para você entender o que Jesus falou. Largue a porta, largue o caminho, estreite a porta e estreite o caminho. Isso é para você entender o que Jesus está dizendo. O que acontecia ao longo do dia, irmão William? Todos que chegavam para a cidade, todos que iam sair ou entrar, eles se deparavam com um portão dessa magnitude que eu acabei de falar para vocês, totalmente aberto. E um portão desse tamanho não exige nem de você, nem de mim esforço para entrar. Então Jesus está com o povo, irmão William, num cenário como esse, irmão Jair. Só que no pôr do sol, quando os soldados da torre de vigia avisavam para os de baixo que o sol já havia tocado o horizonte, pastora Laura, os de baixo fechavam a porta. E quando eles fechavam aquele portão, que era um portão extremamente colossal, por uma estratégia militar, o portão era daquele jeito como eu já citei. Só que os viajantes que chegavam depois do pôr do sol, diaconisa Ildeane, eles chegavam e precisavam e desejavam e queriam acessar a cidade. Mas como acessar a cidade se os portões estavam fechados? Alguém arrisca alguma coisa? Na base do portão, existia um outro portão menor. Só que ele não era um portão comum como esse da tua casa, que você abre aquela porta e entra. Era uma portinha muito pequena. E quando a cidade, presta bem atenção para você entender o texto que Jesus está falando, para nós pararmos, acabarmos com o evangeliquez. Ninguém aguenta mais evangeliquez. Quando o portão, esse grande portão, não tinha uma portinha como essa, na lateral da fortaleza, na lateral do muro, daqueles muros que cercavam a cidade, havia uma pequena entradinha, bem pequena mesmo, e eu vou repetir para você, ela era muito pequena. E os viajantes que chegavam depois, novamente, do pôr do sol, para que eles pudessem acessar aquele lugar, eles tinham, caso eles quisessem, caso eles entendessem que ficar dentro da cidade era seguro, caso eles compreendessem que aquilo seria o melhor para eles, entrar, porque ficar do lado de fora representaria, inclusive, a morte. Só que quando eles chegavam diante daquela muralha, diante daquele portãozão, diante daquela fortaleza, eles diziam assim: nós queremos entrar.
Sabe o que os soldados diziam? Entrai pela porta estreita. Só que eu vou te ajudar mais. A porta era tão estreita, era tão pequena, que para você entender o que acontecia, você tem que meditar aqui neste texto que nós acabamos de falar, que é o texto de Hebreus 12:1, dizendo assim: portanto nós, também cercados como estamos de uma tão grande nuvem de testemunha, preste bem atenção aqui, diz assim o texto: despojemo-nos de toda a carga. Lá vou eu sair de novo daqui. Não, pode deixar aí, deixa aí. Vou sair daqui. Me dá uma bolsa aí. Vou mostrar para você aqui. Vou te ajudar a entender. Tem outra bolsa bonita igual essa aqui? Tem não? Tem mais uma bolsa aí? Me dá aí. Quantos de nós estamos nas igrejas fracos e secos? Me dá mais uma bolsa aí, por favor. Eu quero bolsa mesmo, eu quero saber de bolsa. Dá bolsa aí. Tem mais bolsa aí? Me dá bolsa aí. Daí. Você que não aguenta mais o evangeliquez, cultura do reino, todo domingo às 18 horas. Tem mais bolsa aí? Tem mais bolsa aí. Rapaz, essa daqui... Aqui é que está o negócio. Tem mais bolsa aí? Dá ali, pastor Aula, ali. A mochila ali atrás, ali, ó. Ali no chão, ali. Me dá lá, me dá lá. Obrigado. Uma benção. Eu vou devolver, tá bom? Vocês podem ficar. Me dê a outra lá também. Me dê. Me dê. Quero saber de bolsa, mano. Bota aqui na minha costa aqui. Isso. Me dá aqui. E vai quebrar tudo. Eu queria mais, mas não tem, mas vamos lá. O viajante, preste bem atenção aqui que eu já vou terminar a pregação. Vem aqui, evangelista, assim, pega essa cadeira aqui. Pega uma cadeira aí, irmão Silas, por favor. Levanta a cadeira e põe ela aqui, ó, de modo que faça aqui um fechado, aqui uma parte fechada, como se fosse uma duela aqui, ó. Tenta encaixar aí a cadeira como se fosse uma duela. Isso. Todo viajante quando chegava, preste bem atenção nisso aqui para você entender o que Jesus está falando. Larga é a porta, larga é o caminho. E muitos são os que entram por lá. Jesus está dizendo o seguinte: antes do pôr do sol, o portão está escancarado. E o portão escancarado, você entra de qualquer jeito. Baixa mais um pouquinho, que eu estou achando essa porta muito grande. Não, é só fechar aqui. Você não tem força, não é? Eu sou de academia e tal. Quando o portão está aberto, irmão William, você passa com o que você quiser. Você passa com seus carros. Você passa com as suas casas. Você passa com as suas malas. Você passa com seus problemas, com seus pecados. Você passa com o que você quiser. Passa com cavalo, passa com camelo, passa com carruagem, passa com seus amigos, passa com o pessoal da escola. Mas se chegar quando o portão estiver fechado, no pôr do sol, vão dizer para você assim: precisa passar pela porta estreita para poder entrar. E Jesus disse: a porta que leva à salvação, ela é estreita.
E o caminho que leva à salvação, ele também é estreito. Então, quando o viajante chegava nessa condição, se a porta tivesse escancarada, ele entrava com todos os trecos dele. Mas como ele chegava e a porta já estava, como Jesus disse, a que leva à salvação, somente por ela, o viajante chegava, e se ele quisesse entrar, e Jesus está falando, se você quiser ser salvo, é só se você quiser, é só se você quiser. Olha aqui o viajante, olha aqui o viajante. Aí o viajante chegava aqui, Leonan, aí o soldado gritava lá de cima, tem que deixar as bagagens do lado de fora. Aí o viajante fazia assim, deve ser isso aqui que está me atrapalhando. Agora eu vou entrar. E aí ele ia lá e vai. Vou tirar mais uma bolsa, né, aqui. Peraí. Poxa, pastor, o senhor está enrolado aí, está com dificuldade. É assim mesmo para ser salvo. Tem dificuldade. Puxa, está agarrando. Peraí. O relógio está tratando de tirar a bagagem. Olha. Consegui tirar um lado. Fica aqui com ele perto da minha boca que é melhor, senão vai cair de novo. Fica aqui perto aqui, só para o pessoal ouvir que está do outro lado. Isso. Tirei o relógio. Meu Deus do céu. Meu irmão é muito treco. Agora eu vou. Agora eu vou passar. Agora eu vou conseguir, Meu Deus. Ainda tem coisa que precisa ser tirada? Tem. Peraí, deixa eu tirar aqui essa bolsinha aqui. Essa aqui dá para deixar. Mas essa aqui, não, essa aqui também. Essa aqui também. Você acha que eu passo agora? Acho que também não, acho que eu não passo agora não. Vou tirar mais uma aqui. Vamos tentar de novo agora. Vamos tentar entrar. Vamos tentar entrar. É difícil ainda. Deixa eu jogar mais uma carga fora. Essa aqui também vou jogar fora. Essa aqui também vou jogar fora. Vou com essa aqui, né? Pelo menos, né? Pelo menos essa aqui, né? Pelo menos essa aqui. Papai do céu não vai me atrapalhar, nem fechar a porta, nem me dificultar. Mas eu vou tentar, Vou ter que tirar essa aqui também. O apóstolo Paulo disse, e despojando-se de toda a carga, toda ela, e do pecado que rodeia. Porque nem sempre aquilo que você está fazendo é pecado. Mas podem ser coisas que pesam na sua caminhada e não te deixam avançar. Pastor, eu não estou no pecado, mas tem coisas que você está fazendo que está atrapalhando a sua caminhada, que está impedindo você de avançar. E o apóstolo Paulo de novo, despojando-se de toda
a carga. E aí, pastora Laura, depois que o viajante se despojava de toda a carga, é desse jeito aqui que eu estou falando. Ele agora, sem carga nenhuma, sem bolsa nenhuma, se ele quisesse entrar, ele então agora, ele tinha que... Só há salvação para aquele que está disposto a deixar tudo aquilo que atrapalha lá fora. Você não tem salvação se você quiser entrar com a sua bagagem na cidade depois do pôr do sol. Porque ou o seu corpo passa sozinho, ou você fica lá fora com aquelas coisas que você não está disposto a abrir mão. E aí Jesus disse: estreita é a porta e apertado é o caminho. Mas ele disse: mas é essa porta estreita. Para cá. Obrigado. E é nesse contexto que Jesus também diz assim, diaconisa: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, e Jesus estava falando exatamente de uma passagem como, do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não disse que é impossível o rico entrar. Foi isso que Jesus disse? Ele disse que é mais fácil o camelo arrastando-se conseguir passar do que uma pessoa rica acessar a salvação. Eu quero dizer para você uma coisa aqui, principalmente para você que está do outro lado, que vai ouvir pelo YouTube em algum momento. O YouTube vai lançar esse vídeo para você. Que Jesus não proíbe ninguém de ser rico, pelo contrário, o desejo de Cristo é que você viva bem, que você tenha acessos. Esse é o desejo de Deus. Mas se esses acessos e essa riqueza vão dificultar a sua salvação, deixa ela. Deixa ela. Para finalizar, novamente o texto. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ali. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que encontram esta porta. O desejo de Deus hoje para você não é que você saia daqui emocionado. Que nós poderíamos pregar uma mensagem que te emocionasse. Mas eu preferi mostrar para você uma mensagem que mostra para você o que Jesus está dizendo aqui. Uma mensagem que traz a realidade para que você entenda. Muitos de nós, Jesus não está... Preste bem atenção nisso aqui. Eu te contei a história do pôr do sol da cidade e o Deane, para você entender o que é que Jesus está pegando para falar para o povo.
entrai pela porta estreita. Mas Jesus, ele está dizendo para mim e para você que todo tempo é pôr do sol. Não existe um momento que essa porta que Jesus está falando vai ficar larga. Negativo. Jesus está dizendo, a porta da salvação, ela é, sempre foi, é e sempre será estreita. Então, na sua caminhada, para que você acesse a salvação, você vai precisar, como muitos viajantes que chegavam depois que só tinha a porta estreita, abandonar tudo que tem. Aí eu não sei qual é a carga da tua vida, eu não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa, você sabe. Eu não sei, eu não convivo com você 24 horas, eu não fico tomando conta da tua vida, o que você faz na hora do almoço, o que você faz às 3, o que você faz às 5, o que você faz às 8, o que você faz às 11, eu não sei, mas você sabe. Você sabe. E Jesus está dizendo para você hoje aqui, ó, tem que deixar do lado de fora. Glória a Deus. Tem que tirar. Porque senão não passa. Senão não chega. Não chega. Se eu pregar um negócio desse daqui numa igreja com 1000 pessoas, só fica 10. Se ficar. Ah, e vão dizer assim, ei, pastor, é por causa da mensagem. Ué, então explica para mim o que aconteceu com as multidões que estavam com Jesus no Sermão da Montanha. O que aconteceu com ela? Como é que é o nome do irmãozinho aqui? Eric. Você não precisa responder não, tá? É só uma pergunta retórica. O que aconteceu com as multidões quando Jesus falou assim, vamos parar com a palhaçada, pega a caneta e o papel que vocês vão escrever o que é ser meu discípulo de verdade. Quando Jesus começou a falar, saiu 5 para lá, 5 para cá, 10 para lá, 20 para cá, 200 para ali, 300 para colar, e foi saindo, e foi saindo. Quando Jesus acabou de falar, ele falou assim, ué, cadê o pessoal? Cadê as multidões? Cadê o povo, meu povo? E Jesus ficou muito intrigado com aquilo, irmão Eric. Porque Jesus olhou, a prova de que Jesus estava intrigado com aquela situação, foi o que ele disse para os discípulos, e vocês não vão embora também? Você acha que como ser humano, como eu e como você, ele estava satisfeito com aquilo que ele estava vendo? Pessoas que estavam seguindo ele pelos interesses, por causa da cura que ele fazia, dos pães que ele multiplicava, dos lunáticos que ele libertava, dos endemoniados que ele deixava são. Você acha que ele não ficou chateado com aquela situação, mas aquela era a realidade. E essa é a realidade da maioria das pessoas que servem, ou pelo menos dizem que servem a Cristo. Esta é a realidade, a maioria quer Cristo por interesse. A maioria quer assim, Jesus, eu quero o Senhor, mas eu quero levar as minhas cargas. Eu quero o Senhor, mas eu quero continuar com os pecados. Eu quero o Senhor, mas eu quero entrar com as bagagens. Se não for assim, eu prefiro ir embora. Não se preocupa, a própria porta vai modelar você. Na hora que você tentar passar, a própria porta vai dizer para você qual é a sua condição. Só que hoje você está tendo a oportunidade de ouvir algo que mostra para você o que é aquilo que pode ser um problema na sua vida e impedir de entrar. Então, que você hoje, antes de chegar na porta, você tenha entendido esta palavra e você se despoje, como o apóstolo Paulo falou, despojemo-nos de toda a carga. Aleluia. Não sei o que é, pode ser qualquer coisa, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo incomoda você quando você está fazendo aquela coisa. Quando você está vendo aquele programa, ele fala dentro de você, ele fala assim,
Está errado. Não pode. Ah, mas eu gosto. Se ficar com a bagagem, não consegue entrar na porta estreita. Ah, pastor, mas isso é muito complexo. A Bíblia fala que Jesus se despojou da sua. Jesus abriu mão do reino naquele momento para reconquistá-lo depois. Jesus abriu mão de muito mais coisas do que eu e você podemos, ao longo da nossa vida, abrirmos mão para servir a Ele. Não tem nada que você me apresente aqui, se juntar nós todos juntos aqui. Nós não temos nada que se compare àquilo que Cristo abriu mão por mim e por você. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala assim, considerai o que Ele fez. Todas as vezes que você se deparar com um dilema entre a sua carga, a sua bagagem e a porta, o apóstolo Paulo diz assim, considerai o que Ele fez. Leve em consideração. Você gosta de que as pessoas considerem você? E por que muitas vezes nós não consideramos a Cristo? Que você reflita nessa noite a respeito disso. Que você saia daqui hoje com o seu coração e a sua mente decididos a jogar fora aquilo que precisa ser jogado. Deixar lá fora aquilo que precisa ser deixado. Muitos entram pelo portão grande, que é fácil. Não tem dificuldade, não tem que se abaixar, não tem que se complicar. Mas o desejo de Cristo é que você alcance a vida eterna, alcance a salvação da sua vida. Que essa palavra acesse o seu coração, que essa palavra entre na sua casa, na sua mente, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, que essa palavra acesse os meandros do seu entendimento, que essa palavra acesse os meandros da sua consciência, que essa palavra atinja você e alcance o objetivo pela qual ela está sendo enviada para a sua vida nessa noite. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor.